Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai para o capítulo 5 do nosso livro maravilhoso Cura-te a Ti Mesmo, do Dr. Edward Bach. E nesse capítulo 5, gente, ó, prepara o seu café aí mais especial, tá bom? Porque são coisas tão lindas. Basicamente a gente vai dar uma olhada na parte sobre a relação de pais e filhos, mas não apenas pais e filhos, tá? Mas a nossa relação, ao meu ver, em qualquer relação, tá? Ele fala bastante aqui do mestre, o discípulo, mas é a nossa percepção de responsabilidade para com o outro, de preocupação, ou muitas vezes de excesso de autoridade, né? Mesmo o excesso de preocupação, gente, ele acaba sendo um excesso de autoridade, né? Não parece, mas é porque a gente quer muito que o outro viva a vida no bem-estar a partir do que é o bem-estar no nosso olhar. Parece ser muito óbvio, né? Mas Dri, bem-estar é bem-estar. Não é, gente. Pior é que não é. É tudo tão relativo. Dá uma olhada nas culturas tão diferentes das nossas, né? Dá uma olhada nas famílias que têm valores tão diferentes dos nossos. Logo, o bem-estar é muito ímpar para cada um, né? Então a gente vai dar uma olhada nisso. E eu sinto também nesse capítulo 5, vocês chegaram a ver o meu vídeo recente que eu falo do eu superior, né? Alguns exemplos de clientes, de atendimentos. E recentemente esse eu superior trouxe uma visão muito linda, né, que a minha cliente estava precisando de ajuda em questões muito difíceis do dia a dia dela, que no fundo ela sabia que ia acabar tudo bem, mas sabe, quando a gente tá com algum problema que a gente precisa resolver, não consegue, fica extremamente ansioso, angustiado, com medo, preocupado, parece que vai morrer, né? E depois da gente tanto procrastinar, tanto sofrer, a gente vê que tá tudo resolvido e ufa, daquele alívio no coração. Mas se a gente não conserta esse mal pela raiz, logo a gente já tá arrumando outra encrenca, né? E aí o eu superior dela pediu para ela se conectar ao amor. Como a gente faz isso, né? Esse livro inteiro fala sobre como a gente se conecta ao amor. Eu brinco, né, que é o nosso livro antídoto, e é mesmo, nos nossos grandes momentos de crise, nos momentos que a gente não sabe o que fazer, nos momentos que a gente quer desistir de tudo, né, mas desistir do quê? Não tem como a gente desistir, né, da eternidade, não tem essa opção. Então, ao meu ver, e para mim, é o meu grande livro antídoto, não é à toa que eu estou aqui lendo junto com vocês, e é isso. Eu espero que vocês aproveitem aqui o capítulo 5. Vão colocando os comentários de vocês aqui embaixo, tá, gente? É muito especial ter essa troca para eu saber o quanto vocês estão sentindo, né? Assim como eu sinto a frequência vibracional do amor do Dr. Bach, o quanto a gente vai transferindo para a prática. Muitos de vocês colocaram aqui, né, nos outros vídeos que, poxa, Adri, eu tava querendo tanto ler esse livro, mas parece que eu começava, não conseguia continuar. Então a leitura comentada, ela é gostosa, porque a gente se envolve mais, né? E enfim, eu fico muito feliz que vocês estejam gostando, mas vão comentando aí os assuntos que a gente está tratando, tá? Para ficar mais fácil. Eu vou colocar aqui o meu cabinho da bateria no computador para garantir que vamos ficar com bateria até o fim. É um capítulo mais ou menos longo, tá? Então você trouxe o seu café, né? Então vamos lá, vamos começar. Ou às vezes você tá numa caminhada comigo, tá na academia, né? Tá no trânsito. Vamos aproveitando aí essa leitura. Então vamos lá. Capítulo 5. Visto que a falta de individualidade, ó, lembrando que a gente vai falar sobre paternidade aqui, tá bom? Paternidade, maternidade, relações, né? O tanto que a nossa interferência ajuda ou atrapalha os outros, tá bom? Mas vamos lá. Visto que a falta de individualidade, isso é, permitir que a personalidade sofra interferências que a impeçam de cumprir os mandamentos do eu superior, é tão importante na produção da doença e que costuma iniciar-se muito cedo na vida. Consideremos agora a autêntica relação entre pai e filho, mestre e aluno. Fundamentalmente, o ofício da paternidade consiste em ser um instrumento privilegiado. Papais e mamães que estão aqui me ouvindo, vamos ouvir isso com o coração bem aberto, tá? Ou, enfim, dependente de você ser pai e mãe, se coloque aí nessa posição de ser que está no mundo, contribuindo com outras pessoas e sendo afetado por elas, tá?
Então vamos lá. Fundamentalmente, o ofício da paternidade consiste em ser o instrumento privilegiado, e na verdade esse privilégio deveria ser considerado divino, para capacitar uma alma a entrar em contato com o mundo para o bem da evolução. Se entendido com propriedade, é provável que não se ofereça à humanidade nenhuma oportunidade maior do que essa, a de ser o grande agente do nascimento físico de uma alma e de ter a guarda de uma jovem personalidade durante os primeiros anos da sua existência na Terra. A atitude dos pais deveria se resumir em dar ao pequenino recém-chegado toda a orientação espiritual, mental e física com o máximo de sua habilidade, sempre lembrando que o pequenino é uma alma individual que veio ao mundo para adquirir a própria experiência e conhecimento em seu próprio caminho. Gente do céu, isso é muito poderoso, prestem atenção, tá? Tô lendo para mim também, que sou mãe. Segundo os desígnios de seu eu superior, e dar-lhe toda a liberdade possível para que se desenvolva sem dificuldades. Gente, isso serve muito para filho superprotetor, tá? Eu trabalho com muitos pacientes que invertem os papéis com pai, com mãe, com irmão, que acha que eu não posso prosperar na vida porque eu tenho que... meus pais não prosperaram, então eu não posso. Eu tô prosperando, mas o meu irmão tá sofrendo, né? Eu trato muita gente com questões como essa. Então, assim, se você não é mãe, se você não é pai, mas você tem esse envolvimento, né, em outra ordem, tudo isso que está sendo falado serve muito bem para você também, tá? O ofício da paternidade é um serviço divino e deveria ser respeitado tanto, se não mais, que qualquer outro dever a que sejamos intimados a cumprir. Concordo. Por ser um trabalho de sacrifício, há que ter sempre em mente que não se deve pedir nada em troca à criança. Eu quero colocar esse vídeo nos muros. Vocês me ajudam a compartilhar esse vídeo com todos os pais e todas as mães que vocês conhecem, pelo amor de Deus? Com todas as pessoas superprotetoras que vocês conhecem, por favor? Ou todas as pessoas que se sentem culpadas, que acham que deveriam estar fazendo mais? Gente, é sério. Vocês não têm ideia do quanto, muitas vezes, vocês devem saber, né? Eu faço isso, todo mundo faz isso. Quando a gente está num momento de ansiedade, de angústia, quando a gente está com uma questão que a gente não está conseguindo resolver, quando a gente está cansado e não sabe o que fazer, às vezes a gente vem aqui no YouTube, né? E faz uma busca, ou vai no Google e faz uma busca do tipo, como que eu resolvo a minha culpa? Como que eu resolvo o meu excesso de autocobrança? Como que eu resolvo minha procrastinação, né? Como que eu resolvo minha relação com meu filho? E aí, aparecem vídeos. E muitas vezes esses vídeos trazem um alívio para o nosso coração. E a minha intenção é essa com o meu trabalho. Então, se você quiser, né, sentir de me ajudar e talvez ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo por aí, porque eu tenho certeza que esse capítulo 5 do Dr. Bá pode salvar muitas mentes e corações angustiados. Vamos lá, continuando. Por ser um trabalho de sacrifício, há que ter sempre em mente que não se deve pedir nada em troca à criança, em nenhuma outra relação. E que o objetivo máximo é dar, e tão somente dar, carinho, proteção e orientação, até que a alma se encarregue da jovem personalidade. A independência, a individualidade e a liberdade devem ser ensinadas desde o começo. E a criança deve ser estimulada o mais cedo possível na vida a pensar e agir por si mesma. Todo o controle paterno deveria ser reduzido pouco a pouco conforme a capacidade de cuidar de si próprio se vai desenvolvendo. E mais adiante, nenhuma imposição ou falsa ideia de dever para com os pais deve obstruir os desígnios da alma da criança. Eu lembrei agora de uma paciente minha antiga, lá do comecinho do Hoje Eu Me Sinto, uma querida. E ela me falou que quando ela nasceu, olha só, gente, como que é pai e mãe, né? Pai e mãe é ser humano, tem limitação igual todo mundo. E ela me contou que quando ela nasceu, a mãe dela falou, agora nasceu quem vai cuidar de mim. E ela sempre teve essa relação com a mãe, sabe? Da mãe
jogar as coisas no mundo, ter, né, uma personalidade completamente diferente da dela. Ela era super certinha com as coisas, super responsável, e a mãe fazia um monte de loucura na vida e jogava para ela a responsabilidade de ter que lidar com as consequências dos atos da mãe. Então, assim, é complicado, né? Não tô trazendo essa história, gente, para julgar, não é isso. Mas é para que, talvez, se você tem uma história parecida, você não se sinta sozinho, né? E se você é pai ou mãe, eu sei que você está tentando fazer o teu melhor, mas saiba também que os nossos pais, assim como os nossos avós, assim como nós, a gente está sempre tentando acertar, mas dentro do limite do que a gente enxerga como certo e errado, né? Então, vamos lá, continuando. A paternidade é um ofício na vida que passa de um para o outro. E é, em essência, prover orientação e proteção por um breve período, após o qual se deve deixar o objeto de atenção livre para progredir sozinho. Tenha-se presente que a criança da qual nos tornamos guardiões temporários pode ser uma alma muito mais velha e muito maior do que nós mesmos. Pode ser espiritualmente superior a nós. Assim, esse controle e proteção deve limitar-se às necessidades da jovem personalidade. Não é lindo, gente? É lindo, né? A paternidade é um dever sagrado, de caráter temporário, e passa de geração a geração. Implica tão somente um serviço e não pede aos jovens nada em troca, já que eles devem ser deixados livres para seguir segundo o seu próprio modo de ser, para que, tanto quanto possível, se tornem aptos a cumprir a mesma tarefa poucos anos depois. Assim, a criança não deveria sofrer restrições, nem ter obrigações ou entraves por parte dos pais, sabendo que a paternidade foi previamente concedida a seu pai e sua mãe, e que poderá ser também seu dever exercer essa mesma função para com outra pessoa. Os pais deveriam estar particularmente precavidos contra qualquer desejo de conformar a jovem personalidade às suas próprias vontades e ideias, e deveriam refrear qualquer dominação indevida ou qualquer pedido de favores em troca do seu dever natural e privilégio divino de ser o meio de auxiliar uma alma a entrar em contato com o mundo. Qualquer desejo de controle ou desejo de dirigir a jovem existência por motivos pessoais é uma forma terrível de ambição e nunca deveria ser consentida, pois se arraigar no jovem, pai ou mãe, ambos se converterão com os anos em verdadeiros vampiros. Se houver o menor desejo de domínio, ele deverá ser detido desde o início. Devemos recusar estar sob o jugo da ambição, que nos compele a desejar possuir os demais. Tá vendo por que serve para qualquer relação? Devemos encorajar a nós mesmos na arte de doar e desenvolver isso até que ela lave com seu sacrifício todo traço de ação adversa. Deixa eu tomar um café. Eu não fechei a janela, talvez vocês estejam escutando, né? O barulho da construção da minha calçada aqui embaixo do prédio. Me perdoem, gente. É que lá fora tá 12 graus hoje. E tá um sol. E como a minha casa ela é inteira de vidro, entra um sol que vira uma estufa. Aí eu abri para ventilar. Talvez vocês vão ter uma sinfonia de fundo hoje, desculpa, tá? Eu não quero perder o fio da meada aqui. Vamos lá. O mestre deverá sempre ter em mente que o seu ofício é ser apenas um agente que dê ao jovem orientação e oportunidades de aprender as coisas do mundo e da vida, de modo que cada criança possa absorver o conhecimento à sua maneira e, se a liberdade for lhe concedida, escolher instintivamente o que seja necessário para o êxito de sua vida. Portanto, repetindo, nada além do mais carinhoso cuidado e orientação deveria ser dado, para que se permita ao estudante adquirir o conhecimento necessário. Os filhos deveriam lembrar que o ofício da paternidade, como símbolo do poder criativo, é divino em sua missão, mas que não implica nenhuma restrição no desenvolvimento deles, nem qualquer obrigação que possa obstruir a vida e o trabalho que lhes forem ditados pela própria alma. É impossível calcular na civilização atual o sofrimento não expressado
Lembrando que o Dr. Bá viveu na Inglaterra no comecinho dos anos 1900, tá, gente? Então eram outros tempos. Algumas colocações do Dr. Bá aqui podem parecer exageradas, estranhas para nós, né? Mas é por essas questões, tá bom? A restrição da natureza das pessoas e o desenvolvimento do caráter dominador que a falta de percepção desse fato acarreta. Em quase todos os lares, pais e filhos constroem ao redor de si mesmos cárceres por motivos inteiramente falsos e por uma concepção equivocada do que deve ser o relacionamento entre eles. Esses cárceres põem a ferros a liberdade, obstruem a vida, impedem o desenvolvimento natural, trazem infelicidade a todos os envolvidos. As perturbações mentais, nervosas e até físicas que afligem essas pessoas constituem, na verdade, a grande maioria das enfermidades dos nossos dias. Vamos lá. Nunca será demasiado insistir no fato de que cada alma encarnada nesse mundo está aqui com o propósito específico de adquirir experiência e compreensão e de aperfeiçoar sua personalidade com vistas aos ideais da alma. Não importa qual seja a nossa relação com os demais, seja a do marido para com a mulher, a do pai para com o filho, a do irmão para com a irmã, a do mestre para com o aluno, pecamos contra o nosso Criador e contra nossos semelhantes se impedirmos, por motivos de desejos pessoais, a evolução de outra alma. Como aquariana, eu quero dar um abraço no Dr. Bá, porque isso faz todo sentido do universo para mim. Vamos lá. Nosso único dever é obedecer aos desígnios da nossa própria consciência, e essa nem por um momento deve tolerar o domínio de outra personalidade. Que cada um se lembre de que a própria alma reservou para si um trabalho particular e que, a menos que se cumpra essa tarefa, ainda que não seja de maneira consciente, inevitavelmente terá lugar um conflito entre alma e personalidade, conflito que necessariamente terá efeito na forma de distúrbios físicos. Físicos, mentais e emocionais, tá, gente? É o mesmo pacote. Na verdade, é possível que a vocação de alguém seja devotar a sua vida a outra pessoa, mas, antes que faça isso, que esteja absolutamente seguro de que isso é o que determina a sua alma e de que não se trata da sugestão de alguma outra personalidade dominadora a persuadi-lo ou de falsas ideias de dever a desviá-lo. Que se lembre também que viemos a esse mundo para vencermos batalhas, para adquirirmos forças contra quem nos quer controlar e para avançar aquele estágio em que passamos pela vida cumprindo nosso dever sossegado e serenamente, sem nos amedrontarmos e sem nos deixarmos influenciar por qualquer outra criatura, guiados sempre pela voz do nosso eu superior. Para muitos, a maior batalha travar-se-á no seu próprio lar. Vou ler de novo. Vamos lá. Para muitos, a maior batalha travar-se-á no seu próprio lar, onde antes de obter a liberdade para conquistar vitórias pelo mundo, terão de libertar-se do jugo e do controle adversos, exercidos por algum parente muito próximo. Vou grifar para chamar a atenção de vocês nessa parte para esse vídeo. Você achou que era só na sua casa? Tô rindo, né? Tem gente que fala assim pra mim, Dri, eu me sinto mal de estar fazendo terapia, né, pra resolver, às vezes, questão com os pais, ou às vezes questão com os filhos, né? E aí, nossa, eu sou tão boa com as outras pessoas, por que eu não consigo ser assim com os meus pais? Por que eu não consigo ser assim com meu marido, com os meus filhos, com a minha esposa, né? Então, né, você acha que você foi colocado nessa família assim, aleatoriamente pelo universo? Não, meu amor, não. Vamos continuar a leitura aqui, ó. Qualquer indivíduo, adulto ou criança, que tenha como parte de sua missão nessa vida libertar-se do controle dominante do outro, deve lembrar o seguinte, que em primeiro lugar, seu suposto opressor deve ser considerado da mesma maneira com que consideramos um oponente num esporte, como uma personalidade com a qual participamos no jogo da vida, sem o menor traço de amargura, e que não fossem esses oponentes, desperdiçaríamos a oportunidade de desenvolver nossa coragem e individualidade. Prestaram atenção?
Vocês podem ver esse vídeo 67 vezes se quiser, tá? Em segundo lugar, que as autênticas vitórias da vida vêm do amor e do carinho e que, em contexto semelhante, nenhuma forma de pressão deve ser utilizada, qualquer que seja ela, que se devolvendo de maneira segura nossa natureza, sentindo compaixão, carinho e, se possível, afeição, ou ainda melhor, amor, para com o oponente, ele poderá assim desenvolver-se e com o tempo seguir calmo e tranquilamente o chamado da consciência, sem permitir o mínimo de interferência. É lindo, né? E para quem tá pensando assim, nossa, Dri, mas não é fácil, né? Não é, gente. Mas para isso que o Dr. Bá não deixou a gente sozinho, né? Esse livro dele, que foi o único que ele deixou, que ele fez questão de deixar o mais simples possível para que a gente pudesse transferir isso para a prática, ele deixou 38 essências florais para que a gente pudesse se servir da ajuda que a gente precisa. Então, de todo esse discurso que você está ouvindo, quais são os seus pontos de dificuldade? Sabendo os seus pontos de dificuldade, escolha os florais ou busque um terapeuta floral para te ajudar. Busque a fórmula que vai trabalhar nessas suas questões, transformando o defeito em virtude, para que esse seu desafio se torne uma vitória. Tá bom? Tá bom, gente? A gente não tá sozinho. A gente tem ferramenta para ajudar. Então vamos parar de ser orgulhoso. Vamos parar de ser sofredor, de ficar em cima da mesa chorando, de que a gente não consegue mudar certos padrões. A gente consegue, mas a gente precisa tomar a decisão de querer. A gente precisa tomar a decisão de dar o primeiro passo. A gente precisa tomar a decisão de parar de ficar na teoria, parar de ficar na lamentação e encarar as dificuldades, encarar os nossos defeitos, e encarar o que dói. Mas a gente tem que encarar, gente. Vai fazer como, né? Então vamos lá, continuando. Os que são dominadores precisam de muita ajuda e orientação para que se tornem capazes de transformar em realidade a grande verdade universal da unidade. E para que entendam a alegria da fraternidade. Deixar escapar em tais coisas é deixar escapar a autêntica felicidade da vida. E temos de ajudar essas pessoas na medida das nossas forças. Ou seja, não adianta a gente se matar para convencer alguém a alguma coisa, que isso não funciona, né, gente? A fraqueza de nossa parte, que lhes permite ampliar sua influência, de forma alguma os ajudará. Deixa eu ler essa parte de novo. A fraqueza de nossa parte, que lhes permite ampliar sua influência, de forma alguma os ajudará. Por exemplo, as pessoas que são muito centauri, né? Que têm necessidade de agradar os outros, que têm dificuldade de se impor, que têm dificuldade de dizer não, né? É muito comum ter um filho centauri e um pai autoritário, tipo Vine, tipo Beat, tipo Rockwater, que fica lá, né, impondo a sua autoridade, o seu jeito de ser. Ou às vezes até um tícore, né, que fica fazendo chantagem emocional. Então, não adianta a gente falar, eu vou ficar quieto para não brigar. Eu vou ficar quieto porque senão meu pai fica mais nervoso ainda. Você não tá ajudando. Do mesmo jeito que, como pais permissivos, a gente não tá ajudando uma criança deixando ela fazer o que ela quer. Quando o Dr. Bá fala aqui, né, pra gente ser esse instrumento, né, esse transporte que traz essa outra alma para a vida e tentar deixar com que a individualidade dela vá, né, se fazendo na medida que ela for capaz de viver a vida dela sozinha, de forma alguma, né, gente? O nosso papel de pai e mãe é mostrar para as crianças quais são os limites, não para escolher por ela, mas para mostrar para ela, isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode. Então, quando a gente quer ser permissivo, por questões, né, ainda mais nessa geração que a gente tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e tá morrendo de culpa, aí tem que ser permissivo, ou sei lá, tá estudando psicologia positiva e interpretou tudo errado e tá sendo permissivo, a gente não tá ajudando essa criança, pelo contrário, a gente tá prejudicando, né, então ficar calado, passar por cima das nossas necessidades para poupar o outro, não é ajuda, é negligência conosco e com os outros, tá bom? Então, continuando. Recusarmos-nos delicadamente a estar sob o seu controle e esforçamo-nos para fazê-lo compreender a alegria de doar. Os auxiliará ao longo da escalada.
Eu tô lembrando de um atendimento que eu fiz ontem, não tem como, né, gente? Eu vou narrando os atendimentos aqui porque é o meu dia a dia. Mas uma querida que estava com questões, uma dentre tantas que eu trato, com essa questão de estar prosperando na vida, de querer ajudar os pais, querer ajudar o irmão e não conseguir. Então, assim, deixa eu só ler aqui porque eu perdi o fio da meada. Tá. O eu superior dela recomendou muito de que sim, ela ajude, mas à distância, porque ela estava chateada que ela mora longe dos pais e do irmão, porque morar muito perto estava prejudicando a vida dela, mas ela sente falta, ela queria morar mais perto, mas a orientação foi para ela não fazer esse movimento agora, porque por enquanto, do jeito que as coisas estão, ela pode ajudar, desde que seja à distância, né? Arlie Cravo, que vocês conhecem, ele fala muito, né, sobre a expressão da distância saudável, e é isso. Quando a gente é filho, né, de pais autoritários, a gente pensa, mas como que eu vou ficar longe do meu oponente, né? Eu dependo dele ainda. Um marido, né? É muito comum, eu não posso me separar do meu marido porque eu não tenho condição financeira de me bancar, de bancar os meus filhos. Então, assim, vai colocando amor dentro de você, amor nas situações possíveis ao teu redor, devagarinho. Entenda, muitas relações precisam dessa distância para se curar, gente. Porque é muito difícil quando você está do lado do teu oponente, quando você está muito perto de alguém que abusa de você, que você tem muita dificuldade de se desvencilhar. Trabalhe, mas assim, trabalhe com afinco por você, para a tua libertação. Sabe? Mas eu vou ter que fazer um esforço. Vai! Às vezes a gente precisa sim fazer um grande esforço para fazer movimentos grandiosos que vão libertar a gente. Vale a pena, tá bom? Então pensem aí com carinho. Terminando o nosso capítulo 5, a conquista de nossa liberdade, a vitória de nossa individualidade, independência. Olha só, nem fazia tempo que eu não li esse capítulo, agora que eu tô lendo. Independência exigirão, na maioria dos casos, muita coragem e fé. Porém, nas horas mais complicadas, quando o êxito parecer quase impossível, recordemos sempre que os filhos de Deus nunca devem sentir medo, que nossas almas só nos dão tarefas que somos capazes de levar a cabo, e que com nossa coragem, com nossa fé na divindade dentro de nós, a vitória chegará para todos que perseveraram em essa luta. Ai, gente, lindo, não é? Me conta o que vocês acharam. Me conta aqui nos comentários. Se você quiser contar o seu caos, claro, né, gente? Aqui é público, né, no YouTube. Então, claro, aquilo que você se sentir confortável de comentar. Mas saibam, quando vocês colocam os comentários aqui, as outras pessoas vêm ler. E é muito importante para que a gente não se sinta sozinho, né? Eu sei que parece besteira falar, mas não é. Muitas vezes a gente sofre muito por uma questão porque a gente acha que só a gente não sabe fazer aquilo direito. E quando a gente vê uma pessoa passando por algo parecido, não é que a gente vai ficar feliz, né, pela infelicidade do outro, mas ao se sentir semelhante, a gente recarrega nossas forças e a gente pensa, caramba, se outras pessoas também têm essa dificuldade, eu não estou sozinho. E de alguma forma, essa força da egrégora ajuda demais a gente, tá bom? Então, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Falando em agradecimento, vocês já estão inscritos, né? No grupo da gratidão que a gente começa agora, dia 1º de setembro. A inscrição é só até amanhã, depois de amanhã, não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas até o dia 31 de agosto, a gente vai passar o mês inteiro de setembro recebendo todo santo dia. Uma vez ao dia a gente vai receber uma orientação de registros akáshicos do nosso eu superior, de como a gente aciona, acessa e se mantém na frequência vibracional da gratidão, que é a mesma do amor, que é a mesma disso tudo que o Dr. Bá trabalha com a gente. Vai ser uma grande virada de chave na nossa vida esse mês de setembro. Vai ser uma alegria imensa ter você participando desse tratamento junto com a gente, tá bom? Para participar é só clicar no link que tá aqui embaixo e lá no meu site adrianasouza.com.br, que tá facinho lá de vocês acessarem e entrarem no grupo. Tá bom, meus queridos? E claro, precisando de terapia individual, com os florais, com os registros akáshicos, vai ser uma alegria poder te ajudar. adrianasouza.com.br. Tô te esperando pra gente trabalhar juntos, tá bom? Um beijo e a gente vai se falando. Tchau, tchau.